Hallo meine liebe Leute, wie geht es euch? Was machen wir heute? Also, eu vou passar para vocês um diálogo em alemão. Das ist ganz einfach, sehr deutlich. Vocês vão escutar e depois eu vou fazer a interpretação e a tradução de muitas das palavras e das frases que a gente vai encontrar nesse diálogo. Então, eu acho que é muito enriquecedor para quem está aprendendo o alemão. E para quem já fala, né, sempre aprender alguma coisa a mais é também, de alguma maneira, muito positivo. A referência desse áudio que nós vamos escutar é do canal do YouTube Tiozão do Alemão. Also, fangen wir an. Was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Ich arbeite als Biochemikerin bei der Firma Agrolab. Das ist ja interessant. Haben Sie eine Visitenkarte? Ja, hier bitte. Und was machen Sie beruflich? Ich arbeite in einem Architekturbüro. Leider habe ich meine Visitenkarte nicht dabei. Ist Ihre Firma in Frankfurt? Ja, unser Büro ist in der Bockenheimer Straße 27. So, o que a gente pode perceber primeiramente nesse diálogo? Primeiro que ele é sehr deutlich, ou seja, muito claro. Segundo, são pessoas que não se conhecem, a gente consegue perceber isso pelas perguntas que eles fazem, mas também pelo tratamento super formal um com o outro, eles usam Sie ao invés de Du. E eu já falei aqui em outros podcasts a diferença entre o Du e o Sie. Né? O Sie, ele é o super formal, ele é o senhor, senhora, que eu uso com pessoas mais velhas ou com quem eu não conheço. Então, eu nunca vou me referir a alguém que eu não conheça ou alguém que está prestando algum serviço para mim com o Du estando lá na Alemanha. E como eu já falei aqui em outros podcasts, isso inclui também pessoas mais velhas e pessoas que estão trabalhando ou prestando serviços. Como, por exemplo, professores e professoras. Então, por exemplo, na escola, as crianças elas já aprendem que elas têm que se referir com Sie aos professores e às professoras e também eles usam o próprio pronome de tratamento, que aqui para nós seria senhor ou senhora. Então, por exemplo, se a professora se chama Anna Schmidt, ela vai ser a Frau Schmidt. Mas agora, voltando ao nosso diálogo. A primeira frase foi: Was machen Sie beruflich? Então ele pergunta: o que você faz profissionalmente? Beruf é profissão e eu posso dizer beruflich, que é profissionalmente. Mas a pergunta dele tem uma continuação. Ele diz: Was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Então, ele foi muito educado. Então, wenn ich fragen darf é se eu tenho a permissão de perguntar. Então, ela responde: Ich arbeite als Biochemikerin. Então, esse als está ali para dizer que é o como, né? Esse als, ele significa como. Então, ela diz: eu trabalho como, né? Na posição de Biochemikerin, de bioquímica, bei der Firma Agrolab. Ela usa bei der Firma, para a firma, né? O bei é a preposição usada nesse caso quando a gente se refere que trabalha para alguma empresa, para alguma instituição. E firma é die Firma, né? Ela é um substantivo feminino, porém bei é uma preposição que pede dativo, então bei der Firma. Aí ele fala, das ist ja interessant, que é interessante. E ele pergunta para ela, haben Sie eine Visitenkarte? Ou seja, ele pergunta para ela se ela tem um cartão de visita. Esse é um dos exemplos que as pessoas ficam assustadas quando começam a aprender o alemão, vendo as palavras grandes, mas se a gente percebe, para entender um pouquinho, a gente já vê que são duas palavras juntas, né? Visitenkarte, cartão de visita. E aí ela responde, ja, hier bitte, aqui por favor.
né? E ela devolve a pergunta para ele. Und was machen Sie beruflich? E o que você faz profissionalmente? Mas aqui outra vez ela também devolve com o Sie, então a melhor tradução seria o que o senhor faz profissionalmente. E ele responde: Ich arbeite in einem Architekturbüro. Então, o que ele está dizendo? Que ele trabalha em um escritório de arquitetura. Então, para a gente começar a entender ali, ele usa, né, o caso dativo, porque a preposição in está ali e está pedindo o caso dativo naquele sentido que é para local. E a última palavra é bureau, né? São duas palavras juntas ali de novo. Arquitetura, bureau é o escritório. Então, escritório de arquitetura. Bureau é um substantivo masculino, der Büro. Então, o caso dativo ali é um dativo masculino, in einem. E ele continua: Leider habe ich meine Visitenkarte nicht dabei. Então, a gente pode começar a perceber ali, leider significa infelizmente, e o que tá na segunda posição ali da frase? O verbo haben, né? Conjugado para ich habe. Então, leider habe ich. Então, a posição ali do verbo não muda, ela sempre vai na segunda posição quando é uma afirmação. Então, ele coloca o sujeito por terceiro, né? Ele coloca o ich por terceiro. Isso é bem casual, bem típico do alemão. Estando o verbo na segunda posição, quando é uma frase afirmativa, não tem problema inverter as outras palavras. O que no português já seria meio estranho a gente dizer, infelizmente não tenho eu. Seria algo mais poético, algo não tão usual do dia a dia. Mas ele fala a frase completa, Leider habe ich meine Visitenkarte nicht dabei. Nicht dabei, não tenho aqui comigo, então ele fala que infelizmente eu não tenho meu cartão de visita aqui comigo. E aí ela pergunta para ele: Ist Ihre Firma in Frankfurt? Então aqui a gente vê que o verbo foi para a primeira posição porque é uma pergunta. E Ihre Firma, porque Ihre Firma e não Deine Firma, porque ela está usando Sie, o pronome formal, então o pronome possessivo também é utilizado formalmente. E aí ele responde que sim, em Frankfurt, como foi a pergunta dela, e ele passa o endereço. Unser Büro, nosso escritório, ist in der Bockenheimer Straße 27. Então ele passou ali o endereço. Sempre que tem uma rua na Alemanha, ela vem o nome seguido da palavra rua. Então, Bockenheimer Straße. Straße é a rua e depois vem o número 27, que é o número e que em alemão sempre a leitura é trocada, né? Então é como se fosse ler o 7 e depois o 20. Agora eu vou liberar aqui mais uma vez o diálogo para vocês escutarem e agora com certeza vai ficar bem mais claro. Was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Ich arbeite als Biochemikerin bei der Firma Agrolab. Das ist ja interessant. Haben Sie eine Visitenkarte? Ja, hier bitte. Und was machen Sie beruflich? Ich arbeite in einem Architekturbüro. Leider habe ich meine Visitenkarte nicht dabei. Ist Ihre Firma in Frankfurt? Ja, unser Büro ist in der Bockenheimer Straße 27. Das ist so. Então era isso, pessoal. Aprender um idioma sempre demanda estudo, sempre demanda aprender, buscar entender, escutar, repetir, buscar mais informações. E é muito legal que hoje a gente tem todos esses meios para aprender, né? Então, escutar um podcast ali, talvez enquanto você faz algo, enquanto você tá no ônibus, enquanto você tá correndo, é uma ótima maneira de aprender, tá? Eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês. Até o próximo podcast. Auf Wiedersehen!